Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Arthur, sou discente do programa de pós-graduação em Agroecologia e Educação do Campo. Estou aqui para apresentar nosso trabalho no componente de sistemas agroecológicos e processos de transição. Meu grupo é composto por Felipe Freitas de Souza, Flávia Evangelista de Carvalho e Maria Rosa Barbosa, e por mim. Nosso tema é a respeito de agricultura regenerativa. Então, atualmente a gente está vivendo numa espécie de mudança de cenário econômico global, onde estão se exigindo cada vez mais práticas sustentáveis em todos os quesitos, seja na questão agronômica, seja na questão de exploração de recursos, enfim. Está se havendo a necessidade de mudança em relação ao que se costuma dizer convencional, nesse caso, a agricultura convencional. Então, é exigido cada vez mais um compromisso com responsabilidades sustentáveis em todas as fases de produção. Nesse quesito, a agricultura regenerativa entra como uma das alternativas para essa mudança global. Então, vemos que esses modelos alternativos costumam vir em escalas menores, geralmente por grupos familiares ou comunidades relativamente pequenas, e não vemos muito essa perspectiva em grandes empreendimentos, como costuma ser com a agroecologia, digamos assim, Mas a agricultura regenerativa acaba vindo justamente nesses grandes empreendimentos, Vem como uma alternativa para quem produz em larga escala, pelo menos algumas técnicas de produção para se assemelharem mais a um modo sustentável de produção. Então, toda a agricultura regenerativa, no seu modo amplo, é formada por um sistema agrícola que restaura ativamente a qualidade do solo, a saúde dos ecossistemas, sua biodiversidade e a qualidade da água. Lembrando que também produz alimento com alta qualidade nutricional. Vendo isso, a gente consegue ver que se assemelha muito à agroecologia, ou sistemas agroecológicos de produção. Então, é um sistema, como dito, um sistema muito semelhante a um agroecológico. Como foi dito anteriormente, o planeta, ou a sociedade global, está exigindo cada vez mais produções com menor impacto ambiental. Então, a agricultura regenerativa surge exatamente para se sustentar nos pilares da sustentabilidade, digamos, que é integrar o plantio, então a parte economicamente viável, o meio ambiente, então fazer o ambientalmente correto, e a sustentabilidade em geral, pode ser nessa parte social, então fazer socialmente justo para a comunidade ou para quem produz desse modo regenerativo. Então, a evolução histórica, o termo foi dito foi criado a primeira vez em 1979 por Goebbels. Depois surgiram várias definições. Ainda na década de 80, Robert Hodel, fundador da Hodel Institute, desenvolveu o conceito de agricultura orgânica regenerativa para incluir algumas opções que abrangiam uma abordagem holística, com foco em melhorias ambientais e sociais, sem o uso de produtos químicos, fertilizantes e pesticidas, os famosos produtos fitossanitários, que esse é o termo atualmente dito para mascarar algumas coisas. Então, segundo Marco Antônio Machado, destaca-se que a agricultura regenerativa tem a capacidade de aumentar a biologia do sistema, uma vez que enriquece os solos, melhora a saúde dos agroecossistemas, das bacias hidrográficas e sequestra mais carbono do ambiente do que libera. Então, isso são todos os serviços não todos, alguns dos serviços ao ecossistema que são gerados pela agricultura regenerativa.
Em relação a experiências exitosas, é difícil ter assim um parâmetro, né? Pois a agricultura regenerativa, ao mesmo tempo que abrange muito, muitos ecossistemas alternativos, né? Muitas produções alternativas, poucos ainda se denominam como agricultores regenerativos. Então, o estudo de Mpanga, em 21, destaca que pequenos agricultores no centro-oeste do Arizona. Então, demonstra que 95% desses pequenos agricultores já produzem, já utilizam, né, modos alternativos ao químico para combater plantas espontâneas ou as plantas daninhas, né, como talvez a maioria conheça, frente a só 5%. Então, eles utilizam métodos mecânicos, biológicos ou culturais para poder minimizar a competição da espécie-chave, da espécie de interesse econômico, com essas plantas espontâneas que surgem a partir do ecossistema que já estavam lá presentes. Então, além disso, 78% utilizam modos de irrigação que economizam mais água, né? Então, utilizam gotejamento, aspersão sob superfície, frente a outros modos, né, que seriam a questão de pivô central ou, ou outros modos que utilizam mais água e têm uma menor eficácia, que simplesmente ganham pelo volume de água implicado no sistema, o que acontece que gera muitas perdas, né? Então, isso daí mais uma vez conclui que o pequeno agricultor tem maior potencial para promover essas práticas regenerativas e ecologicamente corretas na produção local. O autor também relata, deixa eu me tirar aqui da frente, que uma das grandes questões, né, que levam aos agricultores irem para esse modo sustentável, ou esse modo de agricultura regenerativa, é justamente o capital. Então, que são às vezes métodos mais baratos e que tem um maior geram mais recursos financeiros, né, por justamente terem maior valor agregado no mercado posteriormente, por estarem nessa onda da transição para um modo mais ecologicamente correto. Bom, no Brasil, a gente pode destacar pelo menos duas experiências que têm sido muito exitosas. Uma é a Rizoma, que é uma empresa fundada por Pedro Diniz e o seu sócio Fábio Sakamoto. Para quem não conhece o Pedro Diniz, desculpa, ele tem a Fazenda da Toca, em Tirapina, em São Paulo, que foi uma das pioneiras em agrofloresta em larga escala, que gerou tanto a Rizoma, como uma empresa que veio de lá, quanto também a Preta Terra, que é uma consultoria de agrofloresta em larga escala. Então, a Rizoma ela se destaca principalmente na produção de grãos de modo regenerativo, então, ou modo orgânico, né, principalmente. Então, mostrando que é possível sim você ter uma produção em larga escala, principalmente de grãos, que se categoriza principalmente em altas produções, em alta taxa de ocupação de terra. Então, você tem um produto orgânico aí de qualidade nesse modo. E tem a Fazenda da Guima Café, que está iniciando seus trabalhos com a agricultura regenerativa e monitorando aí os impactos ambientais de sua produção. Essas são empresas ou produtores específicos, mas lembrando, os modos de produção regenerativos, eles podem atingir diversas escalas. Então, às vezes o produtor não se identifica como regenerativo, mas utiliza muitas técnicas que se categorizam no modo regenerativo, ou melhor ainda, no modo agroecológico, né, que são técnicas derivadas da agroecologia. Usos e benefícios da agricultura regenerativa. Por ser ainda pouco discutida, a não ser na propaganda da Globo, né, que tem muita coisa da agricultura regenerativa, que está vindo com esse termo,
ela, ela tem um grande potencial para se tornar o maior, o maior, o maior modo de produção aqui no Brasil, principalmente. Justamente para minimizar essas questões de mudança climática, para poder atingir um mercado mais exigente e, por consequência, que paga melhor, que é o mercado internacional, e também para minimizar os danos que a gente já vem vendo ao longo desse tempo, né? Então, o excesso, a falta de chuva, perda da biodiversidade no solo e principalmente perda de vida no solo em si, né? Da microbiota do solo. Então, o pessoal já tem visto, já tem percebido uma queda na sua produção por conta do modo convencional, então migram para esse modo regenerativo. Então, como falado, a agricultura regenerativa se aplica especificamente na medida da saúde do solo, do bem-estar animal e da justiça social. Existem 7 princípios da agricultura regenerativa, que são o pluralismo, a proteção, a pureza, a permanência, a paz, potencial e progresso. O pluralismo seria justamente você ter uma pluralidade do que você tem plantado no solo. Então, como que fala? Seriam como as agroflorestas ou os consórcios, né? Os famosos consórcios de produção. Aqui na região vemos muito café e mamão, por exemplo. Então, você ter mais de uma espécie vegetal no solo para você poder atrair tanto mais inimigos naturais que combatem pragas e fungos e doenças, né? Quanto também maximizar a dinâmica de baixo do solo com raízes que atingem níveis diferentes. A proteção, que seria principalmente a proteção do solo, então manter uma cobertura de solo, um menor revolvimento do solo com máquinas, então manter a estrutura do solo mais complexa e, por consequência, com maior atividade microbiológica. A pureza, que é justamente a não utilização de produtos químicos, como adubos e pesticidas, herbicidas, enfim, manter o solo vivo e nutrido. A permanência, então, isso é uma série de fatores em relação à permanência da cultura, quando você colhe ela, manter a cobertura vegetal, ou seja, os restos vegetais no solo, não ficar fazendo uma extração de nutrientes. Então, tentar fazer com que o solo consiga se manter nesse estado de equilíbrio. A paz, que seria justamente um paralelo com de não ter uma guerra com o que você tem ali, né? Então, não ter uma guerra com produto, com daninhas, com ervas daninhas, com pragas e fungos e bactérias, ou seja, equilibrar o seu sistema para que você não esteja em constante guerra aplicando produtos, aplicando formas, né, de exterminar esses malfeitores, digamos assim, porque eles fazem parte do equilíbrio do sistema. O potencial, que é justamente aumentar o potencial produtivo utilizando essas técnicas. Então, adequar o seu modo de produção para um modo de produção que produza mais no menor espaço, digamos assim, né? Então, dar as condições da sua planta se desenvolver, do seu sistema se desenvolver, de modo que você não esteja só simplesmente alimentando para fornecer, mas sim alimentando para manter. E o progresso, que aí é a continuidade desses processos, faz com que o sistema entre cada vez mais em equilíbrio e evolua nesse sentido, para que a adição de insumos externos seja cada vez menor e o progresso seja cada vez mais constante dentro e por conta do que é feito dentro do seu agroecossistema. Então, a grande pergunta é: a agricultura moderna pode ser regenerativa? Claro, ela pode ser sim. Algumas técnicas, por exemplo, como o manejo integrado de pragas,
que é a utilização de consórcio de plantas que afastam predadores, ou predadores naturais não, esses a gente quer chamar para o sistema, ou que afastam mosquitos, insetos, que têm um poder repelente, ou fazer uma boa nutrição do solo para que a planta esteja bem nutrida e a praga não consiga atingir o córtex da planta. Enfim, tem uma série de coisas, né, me fugiu a palavra, que a gente pode fazer, uma série de modos que a gente pode integrar ali, para que a gente não precise utilizar o herbicida, o pesticida, por exemplo. O plantio direto, que é não utilizar nenhum tipo de revolvimento do solo, não fazer aragem, gradagem, manter uma cobertura, uma palhada do solo, justamente para fazer uma proteção maior em relação à luz solar, manter matéria orgânica ali no sistema para estar sempre bem nutrido, bem protegido. E sistemas integrados de produção, que é a relação do consórcio, relação de rotação de culturas, enfim, alternativas que não seriam somente um monocultivo para essa questão de produção. Então a nossa conclusão é que a agricultura regenerativa ela tem sim um grande apelo, uma grande potência, né, para se tornar o modo mais utilizado não só no Brasil, mas como no mundo, até em produções de larga escala, justamente por utilizar técnicas agroecológicas que têm sucesso já, de modo geral, na produção orgânica, na produção agroecológica, em produção de agrofloresta, como tem se difundindo cada vez mais resultados positivos em relação a essas técnicas denominadas alternativas. O pessoal do modo convencional tem fugido, né, justamente do que eles têm feito, mas para não adotar o nome de agroecológico, eles colocaram o nome de regenerativo, mas enfim, é uma das técnicas que se assemelham à agroecologia, às vezes fogem, né, principalmente na questão social. Então, infelizmente, ainda vai ser a questão do lucro acima de tudo, né? Então, a gente foge, né, do tripé da sustentabilidade, mas isso vai depender muito de cada produtor. Como vimos, pequenos produtores que pegam a agricultura regenerativa para si, eles têm sim, eles estão sendo sustentados pelo tripé da sustentabilidade. Enfim, esse foi o nosso trabalho, agradeço a atenção e qualquer dúvida, qualquer questão, estamos à disposição. Muito obrigado.